Bom, vamos lá, pessoal, sejam bem-vindos. Estou fazendo esse vídeo aqui, cumprindo a promessa que eu fiz para vocês aí no grupo. A gente está num grupo bem bacana aí no WhatsApp de estudos sobre a certificação CPA e, obviamente, sobre os desdobramentos dela também, que depois vem a CPROI, depois vem a CPROR. Eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e, obviamente, se eu puder ajudá-los um pouquinho nessa trajetória, nesse caminho, vai ser um grande prazer. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu mapa mental, que eu gosto muito de usar essa ferramenta para compartilhar algumas ideias e destrinchá-las. Vocês vão ver que é uma excelente ferramenta para fazer isso. E eu coloquei o nome aqui bem chamativo de sucesso no mercado financeiro. E aí vamos dar o primeiro passo, pessoal. Por que eu acredito que tanto eu quanto vocês estamos compartilhando o mesmo ambiente? Porque a gente quer buscar um sucesso no mercado financeiro, porque a gente quer buscar um sucesso na construção da nossa carreira. E o que seria esse sucesso? Bom, coloquei aqui alguns tópicos que, ao meu ponto de vista, eu acredito que no final do dia nós todos estamos procurando coisas em algum ponto semelhante. Vai ter algum objetivo pessoal de um que vai destoar do outro, mas resumindo de forma prática, o que eu acredito que a gente quer nessa formação, nessa certificação, nessa construção da nossa carreira dentro do mercado? Pô, a gente quer ganhar bem, obviamente, a gente pode ter diversos objetivos, propósitos bem definidos, mas a gente quer ganhar uma boa grana. A gente quer ser reconhecido pelo que a gente faz, então um trabalho que ele seja olhado pelos outros com um olhar de admiração, que faça diferença na vida das outras pessoas, a gente querer ter um conhecimento que muitas das vezes, eu acredito que a grande maioria das pessoas não vão ter acesso a ele, assim, da mesma forma como vocês, que serão profissionais. E no final do dia, cara, isso aqui vai te dar uma satisfação pessoal. A gente quer bater na mesa e falar, velho, eu sou foda mesmo, eu sou aqui o cara do mercado financeiro, no mercado que eu me proponho, eu entrego excelentes resultados, eu tenho uma carreira meteórica e eu tô aqui para fazer a diferença. Então, vamos lá. Para a gente chegar nessa construção, a gente precisa de todo um background de plantar as sementes que vão nos trazer até esse futuro. Isso aqui a gente está olhando para um horizonte de longo prazo. Esse ponto aqui é o que a gente vai colher lá na frente, bem como os diversos outros benefícios, né? Agora vamos olhar para o plantio. Como é que a gente faz isso? Então, para me apresentar rapidamente para vocês, poxa, hoje eu não estou atuando no mercado financeiro, mas eu tenho 5 anos de experiência nesse mercado. E aí eu tirei algumas certificações ao longo do caminho, atuei como assessor de investimentos na XP, onde eu precisei ali ter a certificação Ancor. Depois da certificação Ancor, que é uma certificação voltada para assessores de investimentos, eu fiz a certificação CEA, que hoje eu acredito que tenha se traduzido para a certificação CPROI, né? E essa certificação CEA, ela serviu para quando eu fui atuar no Bradesco, e eu passei no Bradesco e adentrei no banco pelo segmento do alta renda, onde eu tive ali no segmento Prime e no Top Tier. Então, só para fazer um paralelo, o Prime no Bradesco seria como o Personalité no Itaú e o Estilo no Banco do Brasil. O Top Tier já é um nível acima. Hoje em dia, o Bradesco já não usa essa nomenclatura mais. Hoje em dia, o Bradesco ele remodelou esse alta renda e deu o nome de Principal. Porém, na época que eu estive lá, a nomenclatura ainda era dividida entre Prime e Top Tier. Fiz a certificação FBB 100, também para quando eu atuava na XP Investimentos como assessor. Essa certificação ela é uma certificação de correspondente bancário. Não é algo que talvez vai estar muito no dia a dia e na prática de vocês, mas ela é uma certificação que serve para você representar produtos bancários fora do banco. Para resumir, a XP, em determinado momento, ela virou um banco, né? Eu entrei em 2019 na XP, ela ainda não tinha operação bancária. Depois ela tornou-se um banco, inclusive contratando o banqueiro do JP Morgan e trazendo-o para o Brasil para gerir essa frente. E foi exigido que a gente tivesse essa certificação, justamente porque a gente ia começar a distribuir ali produtos de crédito e produtos que não estavam relacionados totalmente com a área de investimentos. E aí a certificação CBB 100, FBB 100, melhor dizendo, ela serve para cumprir esse critério.
Recentemente, eu tirei a certificação SUSEP, que é uma certificação que permite você atuar como corretor de seguros. Então, você vai comercializar seguro de auto, seguro RE, seguro de vida, seguro patrimonial, enfim, tá tudo aqui dentro da certificação SUSEP, que hoje, entre as credenciadas, ela é expedida pela FGV. Hoje eu trabalho gerindo uma empresa familiar, né? Só como curiosidade, a gente tem uma operação aqui de serviço de reboque de veículos para as empresas seguradoras, e é o que eu faço da minha vida hoje. E como outros pilares que eu acredito que sustentam não só o que eu vivi no passado no mercado, como o que eu vivo hoje e o que eu pretendo construir no futuro, pô, entra a questão de praticar atividade física regularmente, você cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, tudo isso está atrelado a uma alta performance que vai ser muito necessária quando você estiver dentro do mercado financeiro. Por isso que eu trouxe esses tópicos aqui. E também a questão de você desenvolver seus hábitos de leitura, gostar de ajudar as pessoas no banco, na corretora, no mercado financeiro. Você vai estar se relacionando com pessoas a todo momento. Esse é um mercado, não exclusivamente só esse mercado, mas ele também é um mercado muito relacional, onde o networking, a sua capacidade de se conectar com pessoas, ajudá-las de forma genuína e nem sempre esperando algo em troca, é algo que vai fazer muito sentido ao longo da tua jornada aqui dentro. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês: certificação não garante que você vai entrar no mercado financeiro. Um exemplo prático disso é que as profissões mais bem remuneradas do mercado financeiro hoje, elas não exigem certificação. E eu vou trazer um exemplo aqui, que é o cara que é banker do IB. IB nada mais é do que, traduzindo aí para o português, é a área que a gente chama de banco de investimentos. É uma área dentro dos bancos, e aí os principais players do Brasil têm muito forte essa área desenvolvida de banco de investimento, e é um pouco do que vocês vão estudar também na certificação de vocês aí, no conteúdo da CPA, que basicamente é uma área do banco que estrutura emissão de dívidas de empresas privadas, fusões e aquisições, aberturas de capital em bolsa, tudo isso está atrelado ao banco de investimento. Os profissionais que trabalham dentro dessa área dos bancos, pô, tem remunerações iniciais que começam aí com 100 mil reais por mês, e enfim, você vê os meninos do IB aí da Faria Lima, o bônus do BTG, por exemplo, que é um grande banco de investimentos no nosso país, é reconhecido lá pelos meninos que ganham 800, 1 milhão de reais de bônus no ano, e não é certificação que colocaram eles nessas cadeiras. Então, não se aficionem tanto, não se prendam tanto às certificações. Elas não garantem a tua entrada. Elas são o ingresso, elas compram o ingresso para você estar na entrevista. E é lá na entrevista que isso vai fazer a diferença. Não é a certificação que você fez. É como você vai se portar nessa entrevista que faz toda a diferença. Uma questão de autorregulação. Então, basicamente, pô, qual que é o teu ingresso se você quer se tornar um especialista de investimentos? Cara, você vai fazer a CE, que atualmente chama-se CPROI, e CFP como um diferencial. Tá? O CFP, ele é a certificação de planejador financeiro. Ela é uma certificação que não abrange só os investimentos, mas também abrange os investimentos de forma mais aprofundada, bem mais aprofundada que o CPROI. Para além disso, sucessão patrimonial, diversificação de investimentos internacionais, planejamento financeiro num olhar de 360 para a vida do cliente, vai ser algo muito mais direcionado para um escopo de planejamento financeiro denso. Difere um pouco do que você aborda na CEA, que hoje é a CPROI, que você está muito focado só no tema de investimentos. CFP, ele torna-se um diferencial, primeiro porque é uma certificação que ela é reconhecida internacionalmente. Tem um grau de dificuldade bem mais elevado do que a CEA, do que o CPROI. Então, obviamente, isso vai te colocar numa posição de destaque, porque a partir do momento que você tem esse selo no teu currículo, os entrevistadores, os recrutadores, sabem o caminho que você percorreu para chegar até lá. Por isso que essa certificação, ela compra o teu ingresso para te colocar na entrevista, mas ela não garante que você vai ser contratado.
Não sei se eu consegui ser claro, mas eu espero que vocês entendam isso, para vocês não ficarem tão aficionados com a questão da certificação e entenderem que tem outros pontos muito mais importantes que vocês precisam olhar, mas sem deixar a certificação de lado. E aí, se por um lado o seu ingresso para se tornar um especialista de investimentos é o CPROI, por outro lado, o ingresso para você adentrar em outras áreas, falando do setor comercial, como assistente, gerente de relacionamento, cara, CPA é o básico, é o mínimo que você tem que fazer. E depois o CPROR já é melhor para você se direcionar para uma vaga de gerente de relacionamento, por um exemplo, tá? Isso aqui, o CPA é o mínimo, você obrigatoriamente tem que ter ele para você estar galgando alguma posição no banco, e o CPROR ali, quando você já vai almejar, talvez, tentar numa vaga de gerente de relacionamento direto, né? O que ninguém te conta? Trabalhar no mercado financeiro é diferente de ter uma carreira de glamour. E por quê? Pensando que muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, entendendo um pouquinho da experiência que eu estou compartilhando, pretendem trabalhar em banco ou em corretora de investimentos, na área comercial, ou seja, atendendo clientes, dando consultorias de investimentos, sendo gerente de relacionamento, ou até mesmo um assistente de um gerente, você vai viver uma rotina que o seu dia a dia é muito diferente do que as pessoas idealizam como uma carreira no mercado financeiro. Eu acho que muitas pessoas têm a visão que o bancário é aquele profissional que chega 10 horas da manhã e 4 horas da tarde ele está saindo do trabalho dele e tem uma vida linda, maravilhosa de manhã, durante o trabalho e após o trabalho, com muito tempo livre. Porém, essa não é a realidade. Então, na área comercial, você vai viver uma pressão constante. Se você tiver no varejo, essa pressão ela terá uma carga maior. Quando você vai para o alta renda, para um private, cara, lá as coisas são mais organizadas, o nível de conversa, a forma como você é cobrado, é uma forma mais estruturada também. Tudo lá acontece de forma mais estruturada. Talvez você tenha conversas mais difíceis, justamente porque você precisa e você é cobrado por se aprofundar em mais detalhes na vida de seus clientes. E talvez se você não está acostumado com isso, pode parecer um pouco invasivo a forma como o banco espera que você atue quando você está lidando com esses clientes no dia a dia. Porém, depois que você entende o escopo de um planejamento financeiro, o escopo de necessidades de um cliente, o que de fato faz a diferença na vida dessa pessoa e o que muda o ponteiro dela, você vai ter que entender que naturalmente você precisa ser mais intimista na vida dessa pessoa. E aí varia os diferentes níveis de pressão que você vai receber e a forma como ela vai chegar até você. Só quero te preparar para que você entenda que essa pressão vai existir. Não entenda que você está fazendo uma certificação, se preparando para um mercado onde tudo serão flores. Porque a realidade é que nada na nossa vida é. Você pode fazer o que você mais gosta. Vai ter uma parte que vai exigir de você. Vai ter uma parte que não vai ser confortável. Eu adoro fazer atividade física. Eu gosto de ir para academia, eu me sinto bem quando eu estou lá, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, mas eu confesso para vocês que, pô, muitas vezes isso é desconfortável. Eu gosto de correr, mas me incomoda sentir dor na perna. Eu gosto de fazer um treino de musculação, mas me incomoda no outro dia quando eu estou sentindo dor desse treino. Me incomoda o fato de eu ter que perder, às vezes, perder não, desculpa, mas me incomoda o fato de eu investir uma hora e meia no meu treino e as coisas estarem acontecendo e, às vezes, a minha agenda ficar um pouco apertada porque eu tive que investir meu tempo na minha atividade física. Então, entenda que na nossa vida existem trocas que a gente faz. E no mercado financeiro, outra coisa que vocês vão aprender é que existem muitos jargões. Um dos jargões que vocês usarão entre seus colegas, mas não usarão com clientes, é o trade-off.
Trade-off é a troca que você vai fazer. Do que você abre mão para ter algo que faça mais sentido para você? Eu, na minha atividade física, abro mão do conforto para construir um corpo mais forte, mais resistente e mais saudável. O que você vai abrir mão na tua carreira dentro do banco para conseguir o que você quer? E aí, vide construir o que você quer, o que a gente enxerga aqui desse lado esquerdo do nosso mapa mental. Cara, você vai abrir mão de conforto, você vai abrir mão de paz, de tranquilidade, muitas vezes, de ter um ambiente tranquilo, sereno. Tem hora que você vai viver um ambiente que é meio de guerra e tá tudo bem. Se o teu lado esquerdo aqui do meu mapa mental tá bem fundamentado, essa parte aqui que as pessoas não te contam que você vai viver dentro do banco e dentro da corretora, ela é totalmente suportada, desde que você entre sabendo onde você está entrando. Você encare aquela realidade como algo que você precisa superar e que faz parte da tua capacidade de superar. Se você enxergar que essa pressão é algo que vai te sucumbir, é algo que você não consegue lidar, que pressão demais não é a forma como você consegue lidar bem, vale você repensar não só se o banco é o teu lugar, mas vale você repensar se lugares grandes e altos são o que você busca para a tua vida. Porque lá o desafio vai ser maior. Por isso, naturalmente, a concorrência em número de pessoas ela é menor. Eu não concordo que a concorrência é mais fácil. Pelo contrário. Talvez é muito mais difícil você disputar com 3 pessoas muito boas do que você disputar com 100 pessoas medíocres. Você se destacar no meio de 100 pessoas medíocres é muito mais fácil do que você se destacar no meio de 3 alunos de Harvard, por exemplo. Então, assim, no final do dia, vocês entendem que vocês estão escolhendo o que é o difícil de vocês e façam isso com consciência, tá? Para não parecer que vocês foram lesados ou se decepcionarem no meio do caminho. E assim, outro recado, se você não sabe como é que você vai lidar com isso, e você tem um desejo de saber, você tem a curiosidade, cara, mete a cara, faz a certificação, se prepara para a entrevista, arruma a tua vaga, vai trabalhar, vai exercer atividade e vai sofrer a pressão, porque você só vai saber de fato como você reage depois que você estiver lá. Todo o resto é teoria. Então, vamos passar para o próximo ponto aqui, né, que eu estressei bastante esse aqui de cima. Cara, a remuneração variável, ela depende de performance real. Entenda que a lógica do mercado financeiro é o seguinte: você vai ganhar um salário fixo baixo, e aí entenda antes, alto e baixo depende de referência, tá? Se você está numa mesa que todo mundo ganha 50 mil reais de salário fixo, as pessoas podem julgar que isso é um salário fixo baixo se elas ganham um bônus, por exemplo, de 700, 800, 1 milhão de reais por semestre. Então, qual que é uma lógica comum dentro do mercado financeiro quando trata-se de remuneração? A gente fala que o salário fixo, ele é o que te mantém vivo, ele é o que paga suas contas todos os meses. O bônus te permite juntar dinheiro e construir patrimônio. Quando eu trago para vocês, e trouxe lá no grupo, por exemplo, às vezes muitas pessoas aqui vão viver uma realidade que hoje ganham 2, 3 mil reais brutos por mês, e amanhã elas vão passar a ganhar 8, 9, 10 no banco. As pessoas, na média, vão multiplicar, dentro desse exemplo que eu estou dando, em 3 vezes o teu patamar de renda mensal. Só que isso não vai mudar o teu ponteiro. Porque à medida que você está lidando com um cliente alta renda no banco, você vai buscar viver um padrão de vida e um estilo de vida que se aproxime do padrão de vida que o teu cliente tem. Porque na hora que ele estiver sentado na tua frente, numa consultoria de investimentos, numa reunião de negócio, cara, você tem que minimamente conseguir conversar de igual para igual com esse cliente e compartilhar universos semelhantes. Senão você vai estar falando de Z e o seu cliente vai estar falando de AB. Assim, vão ser universos muito distintos. Então, minimamente, você vai ter que tomar um vinho que esse cara toma, você vai ter que frequentar um restaurante que esse cara frequenta, você vai ter que fazer viagem internacional, você vai ter que conhecer lugares, viver experiências para que você consiga ter um melhor relacionamento com o teu cliente. Faz parte não só do teu enriquecimento cultural e pessoal, mas também da tua construção profissional. Entenda que, quando a gente está falando desse estilo de vida que você vai começar a ter
principalmente quando você estiver na posição de lidar com cliente de alta renda do banco, o teu salário vai ser o suficiente para te manter nesse padrão e nesse estilo de vida. E o teu bônus realmente vai permitir você construir patrimônio. Para você receber o teu bônus, você tem que ter uma performance de fato. Você tem que entregar suas metas acima até do que o banco te espera para você ganhar um bônus para além acima da média. Então, entenda que pode parecer e é, de fato, uma falsa ilusão que você vai começar ganhando bem no banco. Porque você vai falar, poxa, hoje eu ganho 2, 3, o banco vai me contratar com um salário fixo de 10, estourei, virei a chave da minha vida. E na prática você vai descobrir que não é isso, mas você não precisa acreditar em mim. Você pode percorrer todo esse caminho que eu percorri, você pode trilhar esses 5 anos de mercado financeiro que eu trilhei para vivenciar tudo isso na prática também. Eu acho que a grande sabedoria é a gente conseguir aprender não só de forma empírica, ou seja, com as nossas próprias experiências, mas também aprender com a experiência do próximo. Então vamos lá. Passando mais para termos práticos. Cara, tirei a minha certificação, CPA, tirei o meu CPRO-R, tirei o meu CPRO-I, estudei sobre o mercado financeiro, me contextualizei bem dentro desse cenário. Por onde eu vou começar? Aí tem alguns caminhos. De forma prática, falando dessas certificações CPA, CPRO-R e CPRO-I. Esse escopo dessas 3 certificações, entendendo que o CPA é a nossa base e que depois você vai fazer o CPRO-I ou o CPRO-R, e preferencialmente logo após, porque você acabou de sair com uma boa base de estudo do CPA, que vai fundamentar estudo para o CPRO-I e para o CPRO-R, então o legal é que você saia dessa daqui e já vá galgar as outras. Inicialmente, isso aqui vai te virar para um mercado de você trabalhar dentro de bancos ou corretoras de investimentos, principalmente nessas 5 funções que eu elenquei aqui. O assistente, e aí só para vocês entenderem, o assistente, ele é o assistente do gerente de relacionamento. Muitas vezes ele vai dar auxílio às demandas operacionais e comerciais do gerente de relacionamento. Então entenda que o gerente de relacionamento, como o próprio nome já diz, ele estabelece e ele reforça o elo do relacionamento entre o cliente e o banco, entre o cliente e a instituição financeira. Aqui no meio, unindo esses 2 pontos, esses 2 interesses, está o gerente de relacionamento, comercializando produtos, apresentando oportunidades, identificando o momento de vida do cliente, identificando como o atendimento desse gerente pode fazer mais sentido na vida desse cliente, dando suporte para esse gerente em demandas operacionais, aprovações de termos em aplicativos, atualizações cadastrais, tarefas comerciais simples, como talvez oferecer um upgrade de cartão de crédito para o cliente. Aí sim isso vai cair ali na mão do assistente, tá? A gente está falando de um salário inicial que vai, na média, entre 3 e 4 mil reais brutos. Aqui não é tão comum que você tenha bônus, tá? Bônus pela tua produção, porque o teu trabalho está muito atrelado a algo operacional. Quando você tem bônus, ele costuma ser pouco significativo, tá? Então vamos falar de um bônus aí de 20 mil reais por ano, talvez, 30, 40, não estou tão bem atualizado nisso, mas se tiver, eu acredito que fica mais na casa dos 20 mil no ano, e ele vai estar muito dependente da produção do gerente, porque como assistente você não tem uma carteira de clientes, você vai ajudar um gerente que aí sim é detentor de uma carteira de clientes. Então a tua produção, se contabilizada em fatores, ela vai estar muito relacionado com a produção que esse gerente fez, tá bom? Bom, gerente no varejo. Então, estamos falando lá do Bradesco, que até me fugiu o nome agora do varejo do Bradesco, mas o Itaú Uniclass da vida, o Banco do Brasil, que é aquele amarelinho mesmo. Vamos falar do varejão, da massa. Os gerentes de relacionamento vão ter um salário inicial ali na casa de 5 mil reais. Provavelmente eles vão ter bônus, tá? É bem mais comum que você, como gerente de relacionamento, até no varejo, já tenha a bonificação que faça um pouquinho mais de sentido, mas ainda assim você vai ter metas que estão muito centradas no alto giro de comercialização de produtos, e aqui a pressão, ela realmente é mais alta. Quando você vem para atribuição de um gerente de relacionamento no alta renda, e a gente está falando
de um Bradesco Prime, de um Banco do Brasil Estilo, a gente está falando de um Itaú Personalité, o salário inicial, o pontapé inicial da pessoa que está entrando ali dentro desse universo como gerente de relacionamento, talvez sem tanta experiência prévia, é na casa dos R$ 7.000. Aqui o bônus ele já passa a ser melhor, tá? É um bônus que já vai possibilitar ali que você ganhe na casa dos R$ 100.000 por ano, entregando um bom resultado. Você vai ter um trabalho mais consultivo, ou seja, você vai ter tempo de ligar para um teu cliente, chamá-lo até a agência ou ir até um almoço com ele, para você criar um relacionamento, para você entender quais são os lugares que esse cliente gosta de frequentar. Pô, o cliente falou contigo que, pô, gosta de futebol, talvez minimamente você vai acompanhar ali, sei lá, o Campeonato Brasileiro para poder fazer algum comentário de uma partida que o time dele disputou. Pô, esse cliente gosta de viajar para a Europa. Legal, você vai procurar algumas curiosidades ali para você ter assunto com ele que vai fomentar a criação desse relacionamento. Entende? Se você parar e pensar num relacionamento estritamente profissional e só relacionado a cliente banco, o cara vai olhar para você e falar, pô, o João tá aqui, mas esse cara só quer entender quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, o que que eu tenho de investimentos no Bradesco, o que que eu tenho de investimentos na XP, porque ele quer trazer meu investimento da XP para o Bradesco para ele bater a meta dele. Pô, esse cara não está preocupado em quem eu sou de verdade. Então, você tem que trabalhar para que essa percepção não ocorra. E para ela não ocorrer, aí o que a gente está falando de criar relacionamento, vamos supor que você sentou hoje numa carteira de gerente de relacionamento de alta renda de um banco. Você não vai criar isso do dia para a noite, tá? Não é na primeira ligação, no primeiro café, no primeiro almoço que você vai ter com o seu cliente que você vai estabelecer um relacionamento. E aí vai uma dica. Pegou a carteira agora, mapeia quem são seus maiores clientes, já liga para esse cara e já marca um almoço ou um café, porque isso vai ser muito mais intimista, algo presencial, já vai acelerar a tua criação de relacionamento. Diferente de você só pegar o telefone, falar com esse cara 3, 4, 5 vezes e nunca ter visto a cara dele, e ele nunca ter visto a sua, de vocês nunca terem parado para trocar um assunto talvez um pouco mais diverso do que trata-se dentro da tua profissão, por exemplo, para você conhecer mais esse cliente. Então, assim, ajuda muito, tá? Você sair um pouquinho desse padrão de estar sentado na tua mesinha ali dentro da agência, só pegando o telefone e fazendo 20 ligações por dia. Faz muito sentido você trazer o cliente para o presencial e aí entenda que hoje a gente vive num dia a dia e no mundo que a gente está muito corrido, as coisas são mais complexas em sentidos de logística, principalmente dependendo da cidade de onde você esteja. Imagina que hoje eu estou em BH e aqui é fácil. Pô, eu vou ligar para um cliente, eu vou marcar um almoço com ele, por exemplo, na região da Savassi, dependendo de onde eu estiver, eu vou sair 40 minutinhos antes para chegar com tranquilidade. Você está em São Paulo, você vai marcar um presencial com o teu cliente, cara, a logística vai ser diferente. Então entenda que se você vai deslocar o teu cliente para encontrar com você presencialmente, tenha coisas para agregar na vida dessa pessoa para que a percepção de valor desse relacionamento seja construída. Não chama teu cliente para perder tempo, porque você vai estar perdendo o seu tempo e o tempo dele, sabe? Seja intencional nos teus contatos com os teus clientes para criar relacionamento e até mesmo no que a gente chama de giro de carteira, que é aquele contato do dia a dia, tá? Não liga para o teu cliente só para falar, pô, e aí, Carlos, como é que você tá? Tudo bom? Tô te ligando para saber se você precisa de alguma coisa. Raramente um cliente vai virar para você e falar assim, pô, João, eu preciso comprar assim, eu preciso de R$ 400.000 de consórcio imobiliário porque eu tô querendo vender minha casa, inteirar um dinheiro e comprar uma casa melhor. Não é assim que essa comercialização de consórcio vai chegar até na tua mesa, tá? Até pode ser que chegue, mas não é a regra. E vamos lá, você também tem a possibilidade aqui de atuar como um especialista de investimentos, que aí é onde eu tenho mais propriedade para falar, que todos os meus 5 anos de mercado financeiro eu construí dentro da sua atuação de especialista de investimentos no alta renda. E aqui você também vai ter um salário inicial muito parecido
com o gerente do alta renda, independente aqui no investimento, se você vai estar no varejo ou na alta renda, teu salário inicial já vai de pontapé a partir de R$ 7.000, tá? Se tiver em qualquer entrevista para uma vaga de especialista de investimentos, entenda que tua negociação vai partir de 7.000 para cima, não é de 7.000 para baixo ou até 7.000. Aqui você tem um bônus muito mais competitivo, tá? Você vai ter aí bônus de 40 a 100 mil reais por ano, tem instituições que podem te dar até mais do que isso, tá? Eu coloquei aqui como um valor médio de coisas que são factíveis de acontecerem no teu primeiro, segundo, terceiro ano de carreira como especialista de investimentos. Você vai construir um relacionamento ainda mais próximo com o teu cliente, porque você vai estar falando de temas como planejamentos de curto, médio e longo prazo. E aí, no longo prazo, se teu cliente tem 40 anos de idade e é médico, você vai entender com ele até quando esse cara pretende trabalhar e vai construir junto com ele o planejamento da independência financeira desse cara. Você vai fazer um trabalho de fato de consultoria de investimentos quando você está na alta renda. Se você estiver no varejo, entenda que é distribuir produtos de forma massiva. Você vai tentar atender a necessidade do teu cliente de forma muito rápida. Dá um exemplo para vocês. Imagina que você tem um convênio médico, e hoje em dia tem muito convênio médico ralé, que você paga, sei lá, 50, R$ 100 de mensalidade, e aí você quer consultar com um endocrinologista, por exemplo. E aí tem um endocrinologista dentro desse convênio que é R$ 100 a consulta desse cara. Recentemente eu fui no endocrinologista aqui em Belo Horizonte e eu paguei R$ 980 na consulta. Esse endocrinologista, ele ficou comigo 1h20 de consulta aproximadamente, e assim como eu fazia uma consultoria de investimentos para os meus clientes de alta renda, esse endocrinologista fez praticamente algo muito similar comigo quando se trata da minha saúde e da minha condição física geral. Então, entenda que no alta renda, o ticket médio de investimentos maior, seu trabalho vai ser como desse endocrinologista que me atendeu. O cara vai parar para cuidar de você. O cara que você pagou R$ 100 na consulta, dentro do convênio que você paga R$ 100 por mês, R$ 150 por mês, ele precisa atender 10 pacientes para ganhar o mesmo tanto que o meu endocrinologista ganhou atendendo somente a mim. Então, qual desses dois profissionais você acha que terá maior capacidade de entender realmente o que o paciente precisa? O endocrinologista, que cobra R$ 1.000 numa consulta e fica 1h20 com o paciente na sala dele, na mesa, entrevistando e diagnosticando sua vida, ou o cara que está no convênio e faz a mesma consulta por R$ 120, R$ 150 e fica 15 minutos com você na sala? Quem que você acha que tem um trabalho mais consultivo? No mercado financeiro é exatamente a mesma coisa. Quanto maior o patrimônio dos clientes que você atende, mais consultivo o seu trabalho vai ser, tá bom? E aí, entenda que o especialista de investimentos, para a gente concretizar essa parte, ele é um profissional, ele é um especialista dentro de um contexto generalista. E por que eu estou falando isso? Quando a gente vai falar de investimentos, existem inúmeras classes de ativos e tipos de produtos de investimentos. Você tem, dentro da renda fixa, você tem renda fixa bancária, CDB, LCI, LCA. Você tem renda fixa privada, CRI, CRA, debênture. Você tem título público federal. Você tem taxa pré-fixada. Você tem taxa indexada ao CDI. Você tem taxa que soma uma parte pré-fixada com uma parte indexada em algum indicador de mercado, como inflação mais 7% ao ano. Beleza, você tem todo esse rol de coisas. Você tem fundo de investimentos, uma infinidade de fundos, fundo de investimento em renda fixa, fundo de investimento em renda fixa pré-fixado, de curta, média e longa duração, que seria ali a duration, né, o prazo médio de vencimento da carteira de títulos desses fundos. Você tem fundo multimercado macro, global dinâmico, você tem uma infinidade de coisas que você vai concatenar para planejar a vida financeira do seu cliente. Você não é um especialista de produto, você é um especialista do tema investimentos, que vai conseguir identificar a necessidade do teu cliente e conectar com esse universo de investimentos.
Só para vocês entenderem esse ponto, porque o nome é especialista, mas você é um profissional generalista dentro daquele tema, tá? E aí vocês vão ver que é um pouco diferente desse cara aqui, que é o especialista de renda variável, por exemplo. Então, esse especialista dentro de renda variável, dentro de um escritório de investimentos, ou até mesmo dentro do Ion, lá do Itaú, ele vai ser um capitão de produto. Então, ele de fato vai ser um especialista no tema de renda variável. E aí, esse cara ele precisa ter uma habilidade de liderança, uma habilidade comercial, uma habilidade técnica acima da média. A certificação que esse cara vai buscar é uma certificação CNPI. E aí, dentro do CNPI, você tem o CNPI técnico, que é o analista que vai olhar para o preço dos ativos através de um gráfico e vai basear suas análises única e exclusivamente em gráficos. Você tem um analista fundamentalista, que é outro tipo de analista CNPI, que ele vai olhar para o fundamento das empresas, dos fundos imobiliários, para realmente produzir as suas recomendações. Você vai ter o cara que é um CNPI pleno, que aí ele se certificou tanto no técnico quanto no fundamentalista. Enfim, tá aqui entre o rol de possibilidades de você adentrar no mercado financeiro, tá? E vamos falar da tua primeira vaga. É a primeira vez que você vai pisar dentro de um universo bancário, que você vai interagir com esse ambiente. João, como é que eu vou fazer para conseguir minha primeira entrevista? Cara, simples. Site do RH dos bancos, Gupi. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Gupi não existe, não funciona. Eu já me inscrevi em 300 mil vagas e nunca me chamaram para nada. A minha última passagem no mercado financeiro, que foi uma transição, eu consegui minha vaga através do Gupi, beleza? Uhum. Então você vai procurar lá no site do Itaú, no site do Bradesco. Eu posso até destrinchar melhor isso para vocês depois, se vocês quiserem, tá? Mas vão ter as vagas, as regiões, você vai se inscrever por lá e aguardar ser chamado para uma entrevista. Você também pode olhar no LinkedIn que muitos gestores, coordenadores, gerentes regionais postam vagas que eles possuem nos times deles e você pode se inscrever, inclusive, pelo LinkedIn. É outra forma muito boa de você conseguir uma entrevista. E também network, né? Imagina que você tem algum amigo dentro do banco e esse cara ele é gerente de relacionamento e, pô, ele ficou sabendo de uma vaga que vai ter, ele pode te indicar diretamente para o coordenador dele, para o gerente geral da agência dele. E esse gerente geral te chamar para a entrevista. Então, o networking também é uma fonte bem legal de você conseguir essa primeira vaga, para além, obviamente, dos sites de RH, do Gupi, dessas principais plataformas agregadoras de vaga. E aí, o que vai ser importante quando você estiver diante dessa primeira vaga, né? Se você consegue falar bem, entende de investimentos, se você tem a capacidade de construir uma boa retórica, um bom storytelling, de empacotar bem suas ideias, usar boas palavras, se portar bem diante de outras pessoas, conseguir driblar o nervosismo, e você consegue dar uma visão, por exemplo, de cenário macroeconômico, traduzir isso em oportunidades de investimento, você já pode tentar vagas de gerente de alta renda e especialistas de investimentos. Se você ainda tem segurança, então você fala assim, pô, João, cara, eu entendi o que é renda fixa, eu entendi o que é renda variável, eu entendi um fundo multimercado, eu entendi entre Estados Unidos somado com Israel contra Irã, fechou o Estreito de Hormuz, e isso produziu uma alta no preço do petróleo, que impactou o diesel, a gasolina no Brasil, e que isso gera uma pressão inflacionária, que acaba impactando na decisão de juros do Banco Central sobre o ciclo monetário que ele vai seguir. Você entendeu tudo isso, mas você não consegue trazer isso para a prática. Você não consegue traduzir bem esse cenário. Você vai gaguejar, você vai patinar muito na entrevista. Talvez vale você dar um passo atrás de humildade e entender que o importante é você entrar. O início não vai ser fácil, não é fácil para ninguém. E eu não falo isso para desmotivar.
É mais para você já chegar com a mentalidade assim, cara, eu sei que não vai ser fácil, mas eu acredito no potencial e na força que eu tenho de fazer o que eu quero no futuro se traduzir em realidade. Então eu vou mesmo assim. Você está inseguro, mas você quer entrar, cara, se aplica para uma vaga do varejo. Assistente, gerente de relacionamento, não sei, se aplica para uma vaga no varejo. Porque depois que você entrou no banco, o banco não vai desperdiçar um bom talento. Depois que você entrou no banco, se você sente que você está inseguro, você vai errar com um cliente pequenininho. Você vai errar com um cliente que tem 100, 150 mil reais para investir. Errar com um cliente que tem 1, 2, 3 milhões já vai te custar muito mais caro. Então, se você ainda está inseguro, vai para essas áreas iniciais, assistente no varejo, gerente no varejo, aprende lá com os clientes pequenos, com o tumulto que é o varejo, dá um banho de loja em você, na tua atitude profissional, na tua palavra, no teu vocabulário, e depois se aplica para alta renda. Ou até mesmo para outras áreas. Pô, você entrou como gerente de relacionamento no varejo. Uma loucura desenfreada. Você está tendo que vender pé quente, que é a capitalização do Bradesco. Você fala assim, João, comercial não dá para mim. Eu não suporto ter que bater gancho o tempo todo no telefone ligando para cliente para oferecer produto ou serviço. Eu não aguento vir 10 clientes sentar na minha mesa para resolver problema que deu no aplicativo, na conta dele, e o cara ter que levantar da minha mesa com consórcio. O cara ter que levantar da minha mesa com seguro. Cara, área comercial não é para mim. Uma vez que você já está lá dentro do banco, você tem um universo de opções e de oportunidades de recrutamento interno, inclusive para outras áreas. Pô, você tem marketing, TI, RH, tudo que uma empresa gigantesca como os grandes bancos no Brasil tem. Então, cara, entre nesse mercado, sabe? Porque ainda que você não se identifique com a área comercial, ainda vai ter muita coisa para você lá dentro. E aí, para a gente conduzir um pouquinho mais para o final, o que, que eu quero falar com vocês? O que vai sustentar onde você quer chegar? Partindo da semeadura dessas sementes que vão germinar, você vai regar, cuidar delas, que é a tua carreira, a tua entrada no mercado, você vai criar esse fundamento muito bom para te levar para cá. O que vai sustentar esse período da transição de um lado para o outro é a tua mentalidade. Então, entenda que quando você entrar no banco, conseguir suas primeiras promoções, a zona de conforto ela vai te perseguir. Por quê? Você vai ter uma rotina cansativa. Quando você começar a trabalhar, você vai chegar no banco 7 horas da manhã, vai começar a preparar seu dia, às vezes vai almoçar correndo, 6h30, 7 horas da noite, você vai estar saindo de um dia de trabalho, porque você falou com um tanto de gente, vai parecer que você bateu uma laje, e você vai estar cansado. Só que você vai estar cansado, recebendo um salário de 10, 12 mil reais e vivendo um padrão de vida que a média das pessoas que estudou com você na faculdade não tem, que a média das pessoas que cresceram no bairro, no mesmo bairro que você, não tem. Você vai ter condição de pagar um aluguel, ou de financiar um apartamento, de financiar um carro, ou comprar um carro, que a grande maioria das pessoas que você conhece talvez ainda está andando de transporte público. Isso tende a te deixar numa zona de conforto perigosa, que é uma zona de conforto onde você tem um padrão de vida minimamente legal, mas que você não acumula patrimônio, que você não enriquece. E aí você tem que saber onde você quer chegar. E é importante que depois que você entra no mercado financeiro e conheça as diversas possibilidades que lá existem, você comece a desenhar a tua carreira em ciclos. E aí você vai poder fazer esse desenho, e que eu acho interessante é que você planeje movimentações e reajustes, nem que seja reajustes salariais, mas que você planeje promoções em ciclos de 2 a 3 anos. Então, a cada 2, 3 anos, principalmente no início da tua carreira, que você vai estar nos cargos iniciais, a sua carreira ela tem que estar andando para frente, porque senão é um reflexo imediato que você caiu no status quo de se manter ali porque está numa posição confortável. E você nunca vai vencer a zona de arrebatação do ambiente mais hostil do banco, onde a pressão é grande, onde é sempre meta, é sempre o mesmo discurso, se você se estacionar aqui. Então, toma muito cuidado com isso. E é muito importante
que lá dentro você faça networking e conheça outras áreas do banco. Que você conheça outros produtos e serviços do banco, diferentes daqueles que você comercializa todos os dias. O que, que foi muito comum eu observar nos meus pares, é, especialistas de investimentos no Bradesco, por exemplo? Por vezes a gente ia visitar clientes no alta renda, e esses clientes eram empresários, esses clientes eram profissionais autônomos. E aí eu vou pegar, por exemplo, o caso de um empresário. Eu visitei o dono de uma grande construtora aqui em BH. Em determinado momento, o cara virou para mim e ele me disse que ele tinha acabado de vender 80% de um lançamento que eles tinham acabado de anunciar e que ele estava querendo fazer uma antecipação desses recebíveis e que ele estava negociando isso com a XP. Eu era especialista de investimentos e tinha esse cliente na minha carteira de pessoa física. Ele estava falando comigo sobre um deal, sobre um negócio que ele estava fazendo na PF. Só que aqui você se deparou com uma baita de uma oportunidade. Porque o que esse cara está buscando é emitir um CRI. Quem emite CRI é o IB, é a área de Investment Banking do Bradesco. E aí, você tem duas possibilidades ali. O cara te jogou essa deixa. Você não sabe o que é IB, você não conhece nenhum banker do IB, você não conhece nada desse universo, e você deixou essa oportunidade passar. Ou você conhece um banker lá do IB, você sabe que a instituição que você trabalha oferece esse produto e esse serviço para o teu cliente, e você vai virar para ele e falar assim, ô meu amigão, cara, que bacana, hein? E você já cotou essa operação com a XP? A XP já começou a estruturar? Pô, a gente está aqui no Bradesco, que é um dos bancos que tem uma das maiores capacidades de distribuição do Brasil. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar uma agenda com o nosso banker, ele vai vir até aqui discutir um pouco mais essas possibilidades com você. Cara, você acabou de originar um deal pro IB, que talvez você não vai ganhar nem um centavo de bônus. Em algumas instituições você ganha, tá? Em algumas instituições que são mais flexíveis, mais maleáveis, você pode receber um baita de um bônus de um negócio como esse. Mas vamos colocar o caso do Bradesco, que isso não iria acontecer, pelo que eu conheço da cultura do banco. Você pode pensar assim, pô, mas beleza, eu tive esse discurso, cara, o que eu ganhei com isso? O cara não trouxe dinheiro para mim no final do dia. Cara, de forma intangível você ganhou muita coisa. Você mostrou para esse teu cliente que você tem autoridade de falar de um assunto que profissionais que estão no nível muito acima do seu discutem com ele. Pô, o cara já começou a te olhar de forma diferente. Você está levando soluções para esse cara que saem da média do arroz com feijão das pessoas que batem na porta dele oferecendo. Então, conheça as outras áreas do banco. Conheça a instituição que você está inserido. Cara, já pensou que loucura que é você estar numa instituição onde você lida com clientes dessa instituição e você não faz um cross-sell, você não ajuda outra área a vender porque você não conhece o que os caras podem fazer? E da mesma forma como você ajuda o cara do IB a captar um negócio, o cara do IB, ele não tem gestão de cliente pessoa física. Ele não está atrás de captar investimentos e converter em previdência, em converter em renda fixa, em renda variável. Mas você sim tá. E se você tem uma boa parceria estabelecida com esse cara, da mesma forma que hoje você prospectou um negócio para ele, amanhã ele pode prospectar um negócio para você. Então é muito importante que vocês pensem fora da caixa e quando vocês trouxerem esses cases para dentro de uma reunião, tipo, olha aqui, eu visitei esse cliente, o regional, o coordenador. Eu não trouxe patrimônio dele, mas eu consegui uma baita de uma oportunidade para uma outra área do banco. Cara, o teu coordenador, o teu regional, ele vai olhar para você e vai falar assim, cara, pô, essa pessoa ela é diferenciada. Ela não conseguiu um resultado de curto prazo, mas ela está olhando muito além da caixinha dela, do banquinho ali que ele senta, da salinha dele. Ou seja, isso mostra que você tem uma capacidade de pensar fora da caixa, uma mentalidade empreendedora. E dentro do banco você pode empreender, e você deve, você vai empreender a construção da tua própria carreira. Então, eu trouxe aqui muito esse caso do IB, mas, pô, você pode olhar para a Asset, você pode olhar para o Wealth, para o Private, que são ali áreas de gestões de grandes fortunas dentro do banco, principalmente quando a gente fala de Wealth, Multifamily Office, enfim. Pô, são diversas outras áreas do banco que não estão diretamente relacionados aqui
sobre esses outros cargos que eu falei, né? Sobre essas áreas aqui onde você vai atuar no comercial, não são relações diretas, mas se conhecê-las vai fazer muito sentido para você enriquecer a, a tua musculatura na hora de conversar com o cliente. E aí, para finalizar, vamos falar dos erros mais comuns. E eu vou passar aqui um pouco mais rápido, porque eu acho que a gente já empreendeu bastante tempo ao longo desse bate-papo. Então, primeiro erro comum. João, entrei no banco hoje, independente se é assistente, se é gerente de relacionamento, se é alta renda, se é varejo. Achar que você vai melhorar a tua qualidade de vida. Fala assim, João, hoje eu pego, 2 ônibus para ir para o trabalho, cara, eu odeio o meu chefe, a pessoa que me ajuda só me atrapalha no trabalho. Eu tenho certeza que vai melhorar, cara. Não vai, tá? Não é que não vai melhorar, que você não vai ver uma evolução na sua vida. Sim, dependendo de onde você está, as suas conversas vão ser mais produtivas, o teu linguajar vai mudar, o que você considera volume de dinheiro, tua referência vai mudar, porque se antes você achava que juntar 10 mil reais era muita coisa, amanhã você vai estar lidando com um cliente que tem 3, 4, 5 milhões de reais na conta, e 10 mil reais para esse cara é a fatura de um dos 5 cartões de crédito que ele tem. Então, assim, em alguns aspectos, a tua mentalidade vai evoluir. Só que automaticamente teu nível de cobrança vai aumentar, a tua exigência própria vai aumentar. Então, a tua vida, ela não vai melhorar do dia para a noite. Por um bom tempo, vai ser muita porrada. Porque você vai ter que trabalhar, acordar cedo para ir para o banco, e você vai ter que estudar quando você chegar em casa, para amanhã de manhã, quando você estiver conversando com seu cliente, você está afiado no teu discurso comercial. Você está sabendo o que aconteceu no mercado. Você está sabendo que hoje o Banco Central abaixou a taxa básica de juros de 15% para 14,75% ao ano. Como é que isso vai impactar no investimento desse cliente? Se o cara tem um ativo pré-fixado de crédito privado, pô, será que isso vai mexer na marcação do papel dele na precificação a mercado? Qual que é a diferença da precificação a mercado à precificação na curva? Pô, isso está tão palatável para você no seu dia a dia com seus clientes? Se não tá, se você, durante o dia de trabalho no banco, você está ligando para o cliente para fazer seu trabalho comercial, à noite você vai ter que estar estudando isso aperfeiçoando. Cara, o mercado financeiro é um dos mercados mais competitivos que existe. Se você olhar para as mentes brilhantes do mundo, e não estou falando do cenário Brasil, mas falando do cenário global, muitas delas estão dentro do mercado financeiro. E aí é um mercado muito multidisciplinar. Eu vejo gente de diversa formação aqui dentro. Vejo muito engenheiro, administrador, economista, mas, pô, já vi nutricionista, já vi o pessoal de relações internacionais, já vi pessoal de educação física. Pô, o cara fez uma faculdade que não tem nada a ver com nada, até mesmo porque não existe uma faculdade de mercado financeiro propriamente dito, mas o cara fez uma transição de carreira, se dedicou e está estudando, e você pode ter certeza que o cara que está do teu lado competindo com você, ele está estudando muito e ele está se preparando bastante para a entrevista para disputar a mesma vaga que você. Então é um mercado muito competitivo, porque é um mercado que mexe diretamente no bolso das pessoas, dos clientes e dos profissionais que estão nele. Erro muito comum também. A pessoa vai para uma entrevista de banco e ela não se prepara para a entrevista. Pô, ela não tenta simular aquele ambiente. Você pode conversar na frente do espelho, você pode chamar um amigo teu para você treinar sua apresentação pessoal, você pode perguntar para o GPT quais são as principais indagações que podem ser levadas até você e como você respondê-las de uma forma bacana. E para não ficar um negócio muito robotizado, você pode treinar isso antes. Então, pô, você não sabe se apresentar corretamente, você, pô, foi com uma roupa muito nada a ver, e aí você imagina que o recrutador, ele tá olhando para você na entrevista como se ele fosse um cliente do banco já sentado de frente para que você o atenda. Porque o cara já está te avaliando como é que você se porta. Se na entrevista você já não vai da forma adequada, o que, que garante para o entrevistador que no trabalho você vai saber se portar? Você já não soube na entrevista, entende? E aí, pô, falar mentira, pô, que eu sou muito bom de vendas, que eu faço muito, ficar se autobajulando demais, para além de ficar muito óbvio, se a pessoa pega algo que você falou e te pergunta, e você falou uma mentira, você não tem propriedade, o cara vai descobrir na hora. Você não tem propriedade, você não tem profundidade para falar daquilo, entende?
Falta de posicionamento e confiança. Imagina que você está sentado na frente de um coordenador, de um gerente geral que está fazendo a entrevista do banco, e você não consegue dizer para ele onde é que aquela oportunidade de emprego, de trabalho, se conecta e conversa diretamente com o teu objetivo de vida. Você não consegue mostrar para esse cara como é que você se vê daqui a 5 anos, e não só como você se vê daqui a 5 anos, mas como aquela oportunidade entra na tua visão de futuro, em como você se enxerga lá na frente. Então, essa falta de posicionamento, de confiança e de planejamento é um erro que é muito comum em processo seletivo. Cara, desconhecimento sobre o mercado, dinâmicas, produtos. Pô, você está fazendo uma entrevista para especialista de investimentos. Você não sabe quem que é o Jerome Powell. Você não sabe o que é o Federal Reserve. Você não sabe como é que funciona o regime de taxa básica de juros nos Estados Unidos, que opera por bandas diferentes do Brasil, que é uma meta fixa. Cara, você não sabe o que está acontecendo no mercado, você está despreparado. E aí, entenda que quanto mais você vai galgar uma vaga em segmentos do banco que lidam com clientes com maior volume de dinheiro, mais isso tem que estar palatável para você. Falar de investimentos, de sucessão patrimonial, de mercado de luxo, falar de vinho, saber de restaurante, para além do tradicional produto e serviço do mercado financeiro, que você tem que estar dominando isso muito bem. Quando você vai fazer uma entrevista para o varejo, para algo mais simples, talvez isso não vai ser tão cobrado de você. É mais cobrado a capacidade que você tem de falar bem, de se apresentar, de expor suas ideias. Mas quando você vai galgar ali entrevistas para segmentos onde os clientes têm mais dinheiro, isso é muito cobrado, sim. E aí, um erro extremamente comum é a pessoa demonstrar inflexibilidade. Vou dar um exemplo muito simples para você. Imagina que um coordenador está conversando com um menino de 25 anos, que fez uma boa faculdade, acabou de fazer a certificação CEA, está cheio de energia para entrar no mercado, para gerir uma carteira de clientes, está com uma oportunidade de atuar como um especialista de investimentos no banco. Esse cara mora em Curitiba e o teu coordenador vira e fala assim, cara, você teria disponibilidade para mim se mudar aqui para São Paulo, para trabalhar no escritório nosso na Faria Lima? Aí o cara olha e fala, pô, eu tenho 25 anos de idade, eu moro com os meus pais, não tem custo nenhum dentro de casa, tenho aqui comida pronta, roupa lavada, aí, pô, eu vou para São Paulo, vou morar sozinho, eu vou ganhar mais, mas meu custo de vida vai subir muito também, então o que me sobra talvez não vai ser tanto assim. E aí eu falo, pô, não, não tem flexibilidade, não. Imagina que dentro desse cenário você se candidatou para uma vaga na tua cidade, mas o coordenador, o gerente do banco, te fez essa pergunta. Pô, você mudaria de cidade pelo banco? Você tem flexibilidade de mudança? Porque às vezes você está fazendo aquele processo seletivo, você não foi selecionado para essa vaga específica que você está disputando numa praça específica, mas um cara que esteja participando, um coordenador, porque é comum, tá? Nessas entrevistas de banco, participar gerentes e coordenadores de mais de uma região. Então, imagina que está participando um coordenador de Minas e um do Espírito Santo junto, do Rio junto, da Bahia junto. E às vezes o cara de Minas não vai ficar com você porque ele tem um outro candidato que, pô, saiu melhor na entrevista que você. Mas o cara da Bahia gostou e ele estava precisando do teu perfil lá. E aí você falou que não mudaria de cidade pelo banco. O cara da Bahia não vai nem te fazer a proposta porque você já falou que não mudaria. Então entenda que o que você tem de objetivo na vida? Você quer desenhar uma carreira, você quer chegar longe, só que você não está disposto a virar a esquina da rua da tua casa para ir para um lugar diferente, para entrar num avião, para pegar um ônibus, ir para um outro lugar. Pô, será que realmente você vai conseguir chegar onde você quer chegar? Você já parou para analisar o que você tem que abrir mão para chegar onde você quer chegar? Então, demonstrar inflexibilidade pode ser. Não estou falando que é um erro, tá? Às vezes eu me expressei mal aqui, porque tem gente que realmente não vai estar disposto. Mas entenda que, se você não estiver disposto a mudar, por exemplo, isso pode fechar muitas portas para você. É simples, você não está disposto a mudar e o banco também não está disposto a dar a vaga para uma pessoa que quer ficar dentro de casa. Entende?
E dentro de casa eu falo assim, dentro da sua cidade natal, por exemplo. E por último, eu selecionei 4 perguntas que me fizeram aqui no grupo para eu responder para vocês. Então vamos lá, batidão aqui rápido. Perguntas: tem como entrar direto no alta renda? Tem como entrar direto no alta renda? Sim. Tem um caminho, inclusive, que você consegue talvez entrar direto no private. É o seu passaporte para conseguir uma entrevista lá. Você quer saber qual que é? Vamos lá, tudo tem seu preço. João, quero entrar no private. Como que eu consigo uma entrevista lá? Primeiramente, inglês fluente. Segundo lugar, certificação CFP na mão. Ah, mas para eu ter certificação CFP, eu preciso de 3 anos de mercado financeiro. Porém, existe um programa de certificação supervisionada dentro da Planejar que te permite dar um bypass nesses 3 anos de mercado financeiro. Então, vamos lá. Certificação CFP. Cara, ter um curso superior numa boa instituição vai contar demais. Você fez uma INSPER, um FGV, um IBMEC, uma federal de renome na área que você estudou. Então, formação em engenharia, administração, economia, ciências contábeis, dentro dessas instituições, com CFP, com inglês fluente, cara, é o seu passaporte para você conseguir uma entrevista no private. Cara, precisa ser essas formações acadêmicas? Não. No mercado financeiro eu já vi de tudo. Como eu disse para vocês, mais comum de se ver no mercado é isso aqui. Mas eu já vi nutricionista, profissional de educação física, pessoal de relação internacionais, já vi de tudo. Mas assim, o que é o arroz com feijão do mercado? É isso aqui. Só que isso aqui, atrelado a uma instituição de renome, te coloca em possibilidades de mesas e de participar de processos seletivos que se você não tiver, vai ser mais difícil. E aí, somado a esse curso superior numa boa instituição, pô, um MBA de qualidade também, ainda que você não tenha finalizado esse MBA, mas você está cursando ele numa boa instituição, vai somar para esse teu currículo chamar a atenção lá no private. Então, pô, tem como eu começar minha carreira no private? Tem, pô, você tem capacidade de entregar de início isso aqui? Se sim, já dá para você se aplicar lá no private. Se não, cara, dá um passo atrás, vai ganhar dinheiro em outras áreas para você desenhar isso aqui, porque para desenhar isso aqui demanda dinheiro. Se você ainda não trabalha, vai demandar dinheiro de quem te sustenta. E nem sempre é viável. Só para a gente dar um ponto de realidade aqui também, tá? Precisa de experiência prévia para conseguir emprego no banco? Depende. Você consegue se vender bem? Você consegue falar bem? Você consegue construir boas narrativas e boas histórias? Cara, se não, você vai precisar aprender isso em algum lugar. E onde você vai aprender isso é no mercado de trabalho, lidando com pessoas no dia a dia. Se você conseguir já fazer isso dentro do banco, mesmo não tendo esses atributos, já conseguir alguma alocação que coloque você dentro do banco, maravilha. Se não, vai aprender na rua e depois volta para fazer entrevista. Vai ter pressão? Muita, muita pressão. Principalmente no início. Por que você vai ter mais pressão no início? Porque você não conhece bem aquele ambiente. Você não domina bem aquelas dinâmicas. Tudo para você vai parecer um fardo mais pesado. Você começa na academia, por exemplo, pegando 10 quilos de cada lado no supino reto. Cara, no início pode ser difícil. Depois de 6 meses, que você mantém sua constância de treinos e vai progredindo a carga, você vai estar pegando 20 quilos. E você vai suportar melhor aquela dor. Você vai fazer um movimento com uma qualidade melhor. Você vai ter mais consciência corporal do que você está fazendo. Cara, com o banco e a tua relação com a pressão é a mesma coisa. E aí você está conectado com o teu objetivo, é muito importante, porque ele vai ajudar você a digerir melhor essa pressão, a lidar melhor com ela, a gerenciar melhor ela no teu dia a dia. E aí, pô, outra pergunta, não me fizeram no grupo não, mas eu achei uma pergunta interessante porque muitas pessoas perguntaram sobre salário lá. Dá para ficar rico? Cara, dá. Não só no banco. Em diversas profissões, em diversas áreas profissionais, dá para você ficar rico. Só que o que depende não é só do quanto que você ganha todos os meses, do quanto que você pode ter de bônus. Isso sim é muito importante, mas não é o determinante. O determinante é o planejamento financeiro que você tem. Você se planeja para daqui a 15, 20, 30 anos?
Ou você só se planeja para tomar uma cerveja no bar final de semana? Ou nem para isso, entende? Então, o que mais vale é o teu planejamento. Mas se você procura uma resposta de, pô, é um caminho que pode me levar à riqueza? Pode sim, tá? Contando que você tenha um bom planejamento financeiro e uma boa visão de futuro. Então é isso, gente. Acho que deu bons longos minutos aqui batendo um papo com vocês. Espero que possa agregar muito. Espero que eu tenha sido claro. E eu vou deixar meus contatos aqui, meu WhatsApp. Obviamente que eu não vou conseguir responder todas as dúvidas de imediato, mas vocês podem me chamar lá, que o que eu puder agregar dentro dessa construção vai ser um prazer trocar experiência com vocês. Deixo aqui meu muito obrigado e vamos com tudo, porque é um mar gigantesco de oportunidade o mercado financeiro. Desejo sucesso a todos. Tchau, tchau.